Por que tanta dificuldade? Meu nome é Sérgio Seixas, do Grupo Terra de Rudá. Hoje eu queria trazer um tema muito importante, que é um tema que eu me deparo já há muitos anos na clínica astrológica, que é o fato da pessoa ter um projeto, ter um desejo, ter um objetivo, e ela tem condições, ela tem talento, tem recurso, tem tempo, né, tem dinheiro, tem entusiasmo, e a coisa não anda, a coisa não caminha, a coisa não vai, né? Eu abordei em vídeos passados um tema que eu não vou desenvolver hoje, que eu aprendi isso muito na clínica, na prática com as pessoas, sobre um negócio chamado culpa inconsciente, quando a pessoa traz dentro de si uma espécie de delito, entre aspas, mas é inconsciente, ela não lembra. Então, num nível, ela sabe que não pode realizar, que não pode ser feliz com aquele projeto. Então, por mais que tenha todas as condições plenas, ela vai fazer o possível para boicotar, para autossabotar aquele projeto. E na prática, com os pacientes, com os clientes, eu observei, na própria carta natal, que ali existiam culpas, e algumas das quais não eram conscientes. Parece incrível, né, falar disso, de uma culpa que não é inconsciente. Mas se não é inconsciente, eu não posso sentir. Você não pode sentir conscientemente, né, mas você tem um organismo subjetivo que impede que você possa ser merecedor dessa ou daquela conquista. Esse é um ponto. Mas eu não queria voltar a esse é um assunto importantíssimo, né, que eu queria abrir um outro caminho. Por que esse assunto é importante? Que explica muito de frustrações inexplicáveis. Porque quando a gente se frustra porque a gente quer uma coisa e que a gente não tem talento para realizar, a gente não tem tempo, não tem recurso, não tem condições, ok, né? Mas quando a gente tem tudo na mão e não consegue, então um dos aspectos tem a ver com, a gente chama na Terra de Rudá, de culpa inconsciente. Mas eu não quero desenvolver isso hoje, eu queria desenvolver um outro assunto, que é o déficit do elemento água. Muitas pessoas acharam, deduziram, concluíram que se você usar o bom senso, a razão, o pensamento, a função pensamento, a função razão, né, olhar como é que a coisa funciona, se comparar com A, com B e C, ver, sabe aquela história de ver a barba do vizinho pegando fogo, você põe a tua de molho, e vai por esse caminho, né, acha que o bom senso, ou o consenso, ou o senso comum, ou as probabilidades, as estatísticas indicam que, e as coisas não saem. E aí agora eu não vou focar em culpa inconsciente, eu vou focar em outra coisa. Eu vou focar num cabeção decidindo, ponderando, racionalizando, tentando discernir, sem a anuência da psique, sem que o sentimento possa estar presente. A ausência do sentimento, a ausência desse elemento água que fala da nossa subjetividade, é onde está a nossa potência de discernimento, a potência da vontade, da força de vontade. Quando há uma ausência desse elemento, e aqui a astrologia que eu faço, essa arqueoastrologia, ela não diz, infelizmente você nasceu num céu que tem um déficit de água, tem poucos planetas em Câncer, em Escorpião, em Peixes, tem poucos ou nenhum planeta na casa 4, 8 e 12. Não, não é por aí. Por que você nasceu sob esse céu? Porque certamente as escolhas que você fez em outras encarnações e a maneira como você metabolizou essas escolhas, como você integrou, como você amadureceu, prepara a tua colheita atual. Então, é muito importante a produção de água, a produção de subjetividade, né? O que significa, numa linguagem um pouco mais simples, é se perguntar o que eu estou sentindo.
que eu estou sentindo nesse momento? Né? A gente, na nossa civilização ocidental, onde tem traços bastante patriarcais, masculinos, racional, mental, onde muitas mulheres procuram também reproduzir esse padrão do racional, pensa assim, a coisa é simples, o emocional só dá problema. Então você tenta ter equilíbrio na tua cabeça, na tua razão. Escuta, lê do engano. Quando nós somos um cabeção que não consegue fazer uma descendência dessas escolhas, desses fatos, desses acontecimentos para a área emocional, para a área do sentimento, para a área da psique, as nossas decisões elas não traduzem a nossa essência. Então, o acerto de uma escolha passa muito pela anuência dessas águas, dessa subjetividade. Eu costumo falar muito que, via de regra, a gente tem dois caminhos mais padrões de interagir com os acontecimentos. O primeiro é a função pensamento. Quando a gente decanta, ele vai para a emoção. Quando a gente decanta, vai para o sentimento. Quando a gente decanta, vai para a psique. E é ali na psique que o discernimento acontece e a partir daí vem a escolha, vem o ato. Esse é um caminho, tem um outro caminho que não começa pelo pensamento, começa pela emoção, aí depois decanta para o pensamento, depois para o sentimento, depois para a psique. E é na psique que o discernimento acontece. Né? Muitas pessoas já ouviram falar assim, eu tenho certeza que isso vai dar certo, não sei, eu sinto isso dentro de mim, não sei te explicar, e a coisa funciona. Parece loucura, não tem lógica, tudo indica que aquilo não vai dar certo. Tudo indica que não vai dar certo, e dá certo. Porque foi uma intuição? Não, eu fiz contato com a minha subjetividade, com a minha área profunda do meu sentimento. Eu não estou falando de emocionalismos, porque os emocionalismos, inclusive, eles podem atrapalhar bastante. Quando a gente fica rodando em volta das emoções, e aí quem acaba decidindo é a carência. Não, eu estou falando de uma decantação alquímica, que vai lá do mental, do pensamento, a gente se depara com uma situação, com um acontecimento, eu reflito sobre isso, daqui a pouco eu tenho algumas emoções, essas emoções aos poucos são decantadas para os sentimentos e eu estou muito próximo de acessar a psique, é onde tem o discernimento. Então o discernimento não é uma função exatamente do mental racional. Mental racional a gente pode pegar os dados, ponderar, equilibrar, pesar, mas quem bate o martelo são as águas nossas. Então eu falo isso porque ao longo de 4 décadas de clínica, parecia meio ilógico a pessoa ter uma porção de evidências de que tudo poderia dar certo, mas algo misterioso impede. Algo misterioso. E a gente chama assim auto-boicote, auto-sabotagem. Isso é sintoma. Auto-sabotagem, auto-boicote é sintoma, não é causa de absolutamente nada. A causa é que eu não submeti o meu desejo a instâncias mais profundas do meu ser. A causa real é que eu não submeti o meu desejo, né, a essa decantação alquímica. Né? O pensamento, a emoção, o sentimento, a psique e o discernimento. Eu costumo quase brincar dizendo que sentimento rima com discernimento. Existe primeiro uma confusão de que emoção é igual sentimento. Não é. Emoção é uma camada mais periférica, sentimento já tem dentro dele um certo discernimento. Por exemplo, a gente pode ser presa fácil de um filme de Hollywood, começar a chorar por uma bobagem, por uma besteira, por um clichê, que a gente acabou mordendo aquela isca, nós acabamos nos enredando, como uma novela também. Daqui a pouco a gente está aos prantos, e muitas vezes a gente não derrama uma lágrima e a gente está em profundo sentimento. Sentimento que transforma. Sentimento que verdadeiramente transforma. A minha apologia, nessa minha fala, é trazer à tona o valor do sentimento. Né? Para os homens isso é mais complicado, mas para as mulheres que têm um déficit de água no mapa, um déficit de planetas, de pulsões psíquicas
em Câncer, em Escorpião ou em Peixe, ou na casa 4, na casa 8 ou na casa 12, ou a própria Lua, né? O próprio Netuno, como mal aspectado, né? A pessoa o que tem é tentar resolver as coisas no mental. Pensa, isso gera uma ansiedade também, isso gera uma ansiedade, uma insegurança. A segurança mora nas nossas águas. O fogo, né, Áries, Leão, Sagitário, ele vai executar essa segurança que vem do rim. A força de vontade, a potência erótica, a longevidade, ela se encontra nas águas do rim. Então, a psicologia, ela é regida pelas águas, as águas de Netuno, e também, num certo sentido, as águas da Lua. É muito importante esse assunto porque ele pode resolver dezenas de questões, dezenas de problemas, de coisas que você, olha, eu fui super bem intencionado quando eu decidi fazer isso assim, e não deu certo. Em alguns momentos eu me refiro à tal da culpa inconsciente que não permite que a gente consiga fazer a colheita daquele plantio. Mas a minha fala hoje não é essa, minha fala é outra. É essa escolha que parece ter tudo a ver comigo, eu não submeti às camadas mais profundas do meu sentimento e que me abriria o portal de acesso à minha psique, que é ela que bate o martelo, é ela que dá a anuência. Se a psique não dá anuência, se a psique não endossa, não vai rolar. Não vai rolar. E como é que eu sei que a psique endossou? Bem, talvez eu tivesse duas respostas para isso. A primeira é o seguinte: bem, se você está vendo que as coisas estão fluindo e a colheita está acontecendo, não no tempo do teu ego, mas no tempo que tem que ser, olha, pode estar certo que a psique deu anuência, endossou. Né? A outra resposta, como é que eu sei previamente? Eu não sei previamente. Eu posso sentir uma certa intuição, que inclusive a intuição é do elemento fogo. Mas quando coração e rim, quando fogo e água estão em harmonia, né, a água libera, o rim libera para o coração, a água libera para o fogo o seguinte: olha, eu estou sentindo que é por aí, algo me diz que é por aí, tudo indica que é por aí. Ainda que a razoabilidade não assine embaixo, ainda que a lógica não assine embaixo, ainda que as evidências não pareçam. Pois é. Então, é muito importante. Isso vai cair na prova, hein, gente? Copia, porque isso vai cair na prova. É muito importante o que eu estou colocando. Se a gente não tem acesso à nossa subjetividade, aos nossos sentimentos, reza, porque as nossas escolhas podem ser. Pode dar certo também, pode estar certo. Claro que pode estar certo. Mas as chances são menores, Né? Nós somos estimulados a nós não termos um corpo, nós termos uma cabeça. Talvez uma pelvis, uma cabeça e uma pelvis. Coração é como se o coração desse muito trabalho, o coração dá muito trabalho. Né? A pelvis dá menos, a genitália dá menos trabalho. A cabeça, a gente vai precisar dela para decidir se amanhã é um bom dia para fazer isso ou não. Mas é a psique que vai decidir. É nela que mora o discernimento, é nela que mora o mérito anímico de que a colheita possa ser efetivada ou não. Então, por um lado, eu diria, façam as pazes com a subjetividade, com o sensível, com o subjetivo, com o emocional, com o sentimento. Ou por outra, talvez você diga, não, mas eu não estou brigado com... Só que tem gente, pessoas que me procuram no consultório, que tem muito ar e terra, você pergunta assim, escuta, o que você está sentindo? É uma pergunta delicada, é uma pergunta difícil. Como assim, o que eu estou sentindo? Olha, eu estou sentindo normal. Como assim normal? Não entendi, o que é normal? Eu perguntei, o que você está sentindo? Essa pergunta é a pergunta revolucionária. Essa é a pergunta revolucionária.
que a gente deve fazer para a gente e para os nossos filhos, pelo menos sempre. O que você está sentindo? Foi colocado na nossa cabeça, né, e não só na cabeça dos homens, não, na cabeça de todo mundo de modo geral, que emoção, choro, emoção, a gente não vai resolver nada chorando, a gente não vai resolver nada se emocionando, a gente tem que botar a cabeça para funcionar. Escuta, a cabeça, ela traz os elementos, ela pondera, mas quem diz de uma maneira misteriosa se aquilo é ou não é o caminho, não é a cabeça, é a psique. E você só tem acesso à psique através do sentimento. Você não tem acesso à psique através do mental. O mental são intelectualizações, são insights, são elaborações. Quantos insights que não resolveram em transformação se eles não tiverem a anuência das águas? As águas são a base. E toda vez, para quem não entende de astrologia, toda vez que eu falo das águas, eu estou falando do sensível, do subjetivo, do feminino que há em cada um de nós, tanto no homem quanto na mulher. Bem, espero que vocês estejam entendendo exatamente meu recado. É um recado assim, é o pulo do gato. É o pulo do gato, é a grande sacação tão... é uma sacação tão nova, tão genial, que isso está há milênios de anos que a gente tem esse problema. Ah, eu estou bloqueado, eu estou travado, eu estou inseguro, estou com medo, estou com tudo, estou com um projeto, já tentei, não consegui, já tentei. Então, a Terra de Rudá sempre traz dois aspectos. Um deles é a culpa inconsciente, que eu já falei em outros vídeos, e esse é o não acesso que eu tenho ao meu sensível, ao meu sentimento, à minha subjetividade. Eu não consigo fazer essa decantação de pensamento que aprofunda na emoção, que aprofunda no sentimento, que chega no discernimento através da psique. E aí vem o ato, vem a escolha. E a chance de dar errado é zero. É zero. Né? Talvez você possa me perguntar, mas é tão subjetivo aferir isso? No início sim. No início é subjetivo para aferir. Com o passar do tempo, quando a pessoa vai se tornando íntima da sua interioridade, ela vai se tornando íntima da sua interioridade, não é tão subjetivo assim, ai meu Deus, não. Você sente. Sabe aquela coisa, o sexto sentido da mulher? Eu posso mudar. O sexto sentido do feminino que há em todos nós. O sexto sentido do feminino que há em todos nós. Esse sexto sentido é essa decantação que vem do pensamento, do racional. Muitas vezes ainda tem isso. O pensamento, a razão, a emoção, o sentimento, a psique, o discernimento e o ato e a escolha. Bem, eu poderia dizer, pensem nisso, mas eu posso dizer, sintam isso. Né? A gente vive, inclusive, num mundo de teorias e teorias e teorias, e eu gostaria de fazer apologia à experiência do sentir. E isso é tão desafiador, é tão absurdamente maravilhoso, é tão difícil, porque dá a impressão de que eu estou convidando as pessoas para ficarem emocionadas. Eu fiquei tão emocionado que eu não consegui decidir nada. Não é disso que eu estou falando. Não estou falando de emocionalismos nem de psicologismos. Eu estou falando daquilo que... Sabe aquela sacação na hora do tsunami? A gente está na praia pegando o maior sol e os animais sobem para o alto da montanha? Será que eles refletiram, eles ponderaram, eles usaram a razão, o pensamento, a lógica, a cognição? Ou algo instintual, sentiu de, opa, peraí que tem alguma coisa estranha que eu vou, pois é. Esse é o caminho do acerto. Quando você desce da cabeça e vai até aquele lugar das águas que diz assim, pula fora agora. Ou então se joga nessa. Ou então espera um pouco. Bem, estou terminando a minha fala, é uma fala imprescindível. Tá?
ela parece simples, né? Até que ela se torne simples, ok, mas enquanto não se torna, olha, minha cabeça me tortura, eu sou refém da minha cabeça, refém do meu mental, refém da minha lógica, refém. É o mundo de um masculino ferido, é o mundo de um masculino desviado, entende? A minha fala aqui vai ao encontro de um feminino nutrido, tanto em homens quanto em mulheres. Pois é. Né? Leda está falando aqui, só queria nesse momento estar aí presencial. Pois é, nós estamos presenciais de alguma forma. Nós estamos presenciais de alguma forma. Bem, é isso, sintam isso, validem as experiências do sentir, tornem-se íntimos, tornem-se familiares da intimidade, da interioridade. É muito mais fácil nós sermos manipulados quando a gente não está dentro da nossa casa. A gente está fora, aqui, pensando, e pensa tanto que chega o trombadinho e toma a nossa carteira. O que significa, puxa, acabei fazendo coisas que eu não queria ter feito. Acabei trabalhando em coisas que eu não queria ter trabalhado. Acabei escolhendo uma pessoa, me casei com uma pessoa que, na verdade, eu não amava. Mas, vem cá, como é que você conseguiu decidir isso? Como é que você conseguiu fazer uma escolha de faculdade que não tem nada a ver contigo? Quem escolheu? Como é que você escolheu uma pessoa? Essa pessoa nunca teve nada a ver contigo. De onde é que você tirou isso? Quem escolheu isso em você? Certamente não foram as tuas águas, certamente não foi o teu sentimento. Pode ter sido a tua emoção, o teu pensamento, a tua razão, mas não o teu sentimento. O sentimento que está muito próximo da psique, que é onde mora o discernimento. Gente, é isso. Tá? Espero que vocês possam se debruçar sensivelmente sobre esses conteúdos, porque eles dão uma virada na educação de filhos e na nossa autorreeducação. Tá bom? Meu nome é Sérgio Seixas, da Terra de Rudá, e em breve a gente volta.